Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia, sempre com um bate-papo importante, um bate-papo gostoso nas tardes aqui da Vibe Mundial. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para um bate-papo importante. Vamos falar de segundos? Vamos falar do tempo, a importância de 3 segundos na nossa vida e as escolhas que nós podemos fazer. Estou recebendo aqui Renato Lisboa. Bem-vindo, Renato. Obrigado, Samira. É um grande prazer estar aqui na rádio, nesse programa sensacional. E vai ser uma oportunidade imensa aqui de compartilhar com a sua audiência um pouco do meu livro, 3 Segundos, Escolhas que Transformam a Vida, que traz uma introspecção pessoal, também a ciência aliada ali, né, que eu vou poder ter a oportunidade de falar um pouquinho do que aconteceu comigo no processo de emagrecimento. E vamos falar, o Renato Lisboa, ele vem de Minas, não é isso? Ele é neuropsicanalista, analista comportamental, especialista em inteligência emocional e alta performance, coach, escritor e fundador do Instituto Lisboa. Certo? Isso mesmo. É isso mesmo? Falei certo, então. Autor, ele está lançando pela editora Coach? Coach Creative. 3 segundos, escolhas que transformam a vida. Descubra como decisões rápidas afetam sua saúde e bem-estar. Vamos falar desse livro agora? Hoje o programa é para falar de comportamento. Vamos falar desse livro, que é um lançamento. A gente está aqui falando no subtítulo de saúde e bem-estar, mas você passou por um processo de emagrecimento que provavelmente mexeu muito com a tua saúde e bem-estar também, né? Sim, a minha qualidade de vida hoje é outra história. Eu fui uma pessoa que por mais de 30 anos da minha vida fui obeso. E a minha obesidade, na época, eu combatia tentando entrar e fazendo aí todos aqueles programas já conhecidos aí de emagrecimento. Tomava shakes, fazia jejum intermitente, dietas, carboidrato, proteína, tudo enquanto é tipo de dieta eu fazia. Em algumas tinha até um resultado, ok, não estou aqui para falar mal de nenhum desses processos, mas não funcionou para mim. Uhum. Eu vivia naquele período num efeito sanfona, emagrecia e engordava, emagrecia e engordava. E naquele período era muito ruim, porque a minha imunidade ela era muito baixa, então eu vivia doente. Num período de 30 anos, tive 7 pneumonias e tinha inúmeros outros problemas do aparelho respiratório. Inclusive, num determinado momento, eu achava que em algum momento eu viria a ter complicações no meu aparelho respiratório que poderia chegar até a óbito. Tamanha era a gravidade, né, do que a obesidade trazia para mim de problemas. E aí aquilo que eu mais queria na vida era ser uma pessoa magra. Uhum. Até que uma pessoa virou para mim e falou: Renato, olha, tenho acompanhado você, tenho visto você fazendo isso, fazendo aquilo, mas você não consegue ter um emagrecimento duradouro. Olha, presta atenção, sua obesidade ela é emocional. Trata do seu emocional, que provavelmente você vai conseguir tratar da sua obesidade. E aí eu já tinha tentado de tudo, falei, vou procurar então um psicanalista, porque eu já tentei de tudo, para poder tratar então do meu emocional e ver se dessa forma eu resolvo esse problema. Já vinha aí 30 anos com esse problema. E aí realmente era emocional. Fui no psicanalista, ele foi, e eu, a partir do momento que eu contava a minha história, meus hábitos, minha rotina, que meu inconsciente se abriu para ele, ele virou e falou: olha, você é que as suas atitudes são traz o resultado da sua obesidade. É o que você faz o dia a dia na sua alimentação, na busca do sedentarismo. E na hora que eu parei para pensar, eu falei, olha, e é isso mesmo, né? Na hora de me alimentar, eu busco sempre os fast foods da vida. Uhum. Na hora de fazer atividade física, eu escolho não fazer atividade física e ficar no sedentarismo. Então, o resultado dessas questões traziam ali o processo da obesidade. Então, quando eu me vi controlando as minhas emoções, aqueles 3 segundos entre comer uma fatia de pizza e comer uma salada, o momento do prazer, que é o momento ali da alimentação, em que você está comendo uma coisa gostosa, uma coisa que não tem muito sabor, mas que vai te nutrir, então comecei a controlar esses instantes, esses segundos, porque o prazer ele é momentâneo. A nossa busca pela dopamina é momentânea. Então eu passei a controlar esses segundos e aí comecei a obter o emagrecimento. E aquilo começou a me dar outro prazer, porque quando eu me olhava no espelho, eu via o resultado, Samira. Impressionante, né? Porque os 3 segundos são exatamente aquele
aqueles segundinhos que nós tomamos a decisão. É justamente. Entre o que eu vou fazer. É nesse ponto. E é interessante, Samira, o meu livro... São 3 segundos mesmo? São 3 segundos. Eu baseio no livro do Daniel Kahneman, Sistema 1 e Sistema 2. Que ele fala o seguinte, o Sistema 1 é aquele que é automático. O que é o Sistema 1? É os nossos hábitos, é aquele que a gente fala automático, aquilo que a gente faz sem pensar, aquilo que já é um hábito na nossa vida. E o nosso corpo, ele, à medida que a gente vai fazendo de maneira repetitiva, ele tem como resultado daquilo transformar num hábito. Então, o que nós fazemos na nossa vida na alimentação? Como a vida hoje é muito corrida, então aquilo que está mais fácil, mais acessível, é aquilo que a gente escolhe para a nossa alimentação. É praticamente automático, é um hábito. Não é? A gente não para pensar na nutrição, a gente para pensar na satisfação que vai dar naquele momento de saciar a fome e também da gente poder alimentar. Não é a fome emocional. Não é a fome emocional. Não é a fome emocional. É a satisfação ali daquele momento, que você sabe que o reloginho do biológico ali, né, do seu corpo, né? Aquela satisfação. Mas aí o seu automático já busca o prazer, né? Sim. Agora, quando nós pensamos pelo sistema 2, que é um sistema mais complexo, ele exige mais tempo, ele já concentra, ele já olha os pós e os contras, né? Ele já procura escolher aquilo que vai te fazer bem, não aquilo que é automático. Então, eu mudei a forma de pensar, tanto na prática esportiva quanto na prática alimentar. Então, toda a minha alimentação, eu facilitei o acesso à alimentação saudável. Eu comecei a fazer atividade física, apesar de não gostar de fazer atividade física, mas eu via a necessidade, porque o resultado da atividade física ia me trazer o processo de emagrecimento. Então, aliei isso junto com o processo do sono, me trouxe paz emocional, me trouxe equilíbrio emocional, me trouxe clareza, consciência. E aí, a todas as escolhas importantes na minha vida, aliadas à alimentação, à prática esportiva e à qualidade de vida, hoje eu paro, penso e escolho aquilo que vai me trazer um resultado a longo prazo com saúde e qualidade de vida. E quando a gente fala nesses 3 segundos e também na neuropsicanálise, isso vale para qualquer área da vida, né? Vale para qualquer área da vida. E é interessante, Samira, porque às vezes a gente pensa em 3 segundos como algo muito pequeno, pouco tempo, passa rápido. Mas isso tudo se deve à nossa percepção de tempo. Muitas das vezes, se você vai fazer um exercício prancha, que é muito comum nas academias, né? As pessoas sofrem ali para ficar ali 30 segundos, 1 minuto ali. Ali, naquele momento, ele tem a percepção da importância do segundo, o quanto que o segundo demora a passar. Não é? Um carro de Fórmula 1, em questão de segundos, ele muda ali de posição. Se ele teve uma troca de pneus ali com um pouco mais de segundos, outra menos segundos, pode ter uma troca ali de quem vai ganhar a corrida ou não. Nas Olimpíadas, por milésimos de segundo, né, uma pessoa deixa de ganhar uma medalha de ouro e o outro fica com a medalha de prata. Então, a percepção de tempo é muito relativa. Então, nós temos que dar atenção a todos os segundos. E 3 segundos é fundamental para esse processo de decisão. O que você vai fazer, a escolha certa que deve se fazer para o resultado que você quer. E é interessante porque hoje a gente vê muitas pessoas obesas e aí você pergunta, mas como que anda a sua prática esportiva? Eu não quero, não gosto, era o que eu fazia na época. Mas tudo bem você não querer e não gostar, mas você precisa, você necessita, principalmente para a produção de hormônios que são essenciais para a nossa vida, que são produzidos uma quantidade importante na hora da prática esportiva. A alimentação saudável, o prazer do fast food, o prazer da alimentação gostosa se dá naqueles 3 segundos que você está mastigando e engolindo. Depois que passou 5 minutos que você alimentou, tanto faz se você comeu salada ou se você comeu uma alimentação saudável, o resultado ele é o mesmo da saciedade. Mas a longo prazo, qual que é o resultado calórico? A alimentação saudável te nutre. A alimentação busca por prazer, ela te engorda. Então essa é a diferença. É só pôr na balança, né? É só pôr na balança. É trazer a consciência na hora do processo de decisão. O que você optou a colocar neste livro? Você primeiro passou pela experiência, aí por ser neuropsicanalista, é isso? Neuropsicanalista. Eu tenho ferramentas importantes que provavelmente você trabalhou com você mesmo por um bom período. Como você fez a montagem desse livro? O que você priorizou a colocar aqui nessas páginas?
Primeira coisa, eu desmistifiquei as crenças que perfaziam a minha mente, e que são muito comuns na mente das pessoas. São as crenças limitantes. São aquelas pessoas, né, e assim era a minha vida, em que eu pensava que eu não conseguia fazer determinadas coisas, como, por exemplo, fazer atividade física. Hoje eu corro 8, 9, 10 quilômetros por dia. Na época que eu era obeso, eu achava que isso não era para mim. Nossa, eu achava legal assistir uma corrida, uma maratona, ver as pessoas correndo, sendo felizes e tal, brincando ali na corrida, mas eu achava aquilo distante, era uma crença limitante, eu achava que eu não conseguia. Até que eu fui desafiado pelo meu psicanalista na época a poder fazer uma corrida, entrar numa corrida para me poder ver a sensação, como que seria, o meu corpo reagiria àquele movimento. E aí, a partir do momento que eu comecei a vencer os quilômetros, e cheguei ao final, né, dessa primeira corrida, que foi uma corrida de 3 quilômetros, e eu vi que eu consegui, eu vi que aquilo era permitido para mim também, que era possível para mim também. E que é bastante, né? 3 quilômetros para quem não corre. Que era bastante. E ali eu desfiz uma crença que eu tinha. Opa, eu posso correr também, né? Eu posso desfazer essa crença. Então eu trago no livro justamente como as pessoas podem desfazer as crenças limitantes, né, que perfazem ali a mente delas, o fato do não gostar. E é interessante, Samira, porque é o seguinte, quando a gente tem a exposição prolongada em algo, o nosso corpo ele passa a tolerar. Entendi. Então, o que acontece? Se eu comi salada um dia, comi só salada um dia, fui fazer uma experiência, e para mim não trouxe aquele prazer que um hambúrguer trazia, por exemplo, mas me alimentou, me satisfez. 5 minutos depois, nem lembrava mais o que eu tinha comido, já tinha feito a minha refeição e ok. No segundo dia, comi a salada. 3 meses depois, eu já nem lembrava que eu estava comendo uma salada, porque aquela exposição prolongada à salada fez com que o meu corpo acostumasse, com que ele tolerasse aquilo ali. E aí eu acabei substituindo de vez, por 6 dias na semana, aquela alimentação gordurosa que eu comia. Por que 6 dias na semana? Porque eu dou também a liberdade de um dia da semana comer aquilo que eu chamo do dia do lixo, comer qualquer coisa, né, diferente. Às vezes eu vou numa festa, num casamento, então aquele dia é o meu dia do lixo, né? Mas a exposição prolongada fez com que meu corpo tolerasse. Então, assim, trago como que as pessoas podem trabalhar essa exposição prolongada na vida delas para que elas possam também encontrar o equilíbrio, né, ideal para elas. Agora, não é fórmula mágica, Samira. As pessoas têm que passar por um processo de autoconhecimento pessoal, porque o meu metabolismo não é o mesmo que o seu, não é o mesmo que fulano, não é o mesmo que ciclano. Os seus valores, as suas crenças não são a mesma coisa. Mas uma coisa é certa, a atividade física, alimentação saudável e 8 horas de sono é fundamental para o bem-estar e para a qualidade de vida. Esse é um tripé. Esse é o tripé. Como que você vai chegar nesse processo? Aí é um trabalho de autoconhecimento, desfazendo das crenças limitantes, dos processos sabotadores, que também são inimigos, porque nós mesmos, através dos processos sabotadores, nos sabotamos diariamente. Dá um exemplo de processo sabotador. Por exemplo, eu achava que a qualidade de vida para mim era ficar deitado no sofá assistindo Netflix, assistindo TV, né? E ao invés de estar fazendo atividade física. Então, eu sabotava a mim mesmo. A partir do momento em que eu virei e falei, não, peraí, eu posso tirar aqui 1 hora para fazer uma atividade física, para poder ter um momento de queima calórica, para poder produzir endorfina. Então, aquele momento, eu desfiz aquela crença, aquele processo sabotador de ficar deitado no sofá, levantar e fazer atividade física. Muita gente, às vezes, me pergunta, Renato, eu não sou motivado, eu não consigo fazer atividade física. Primeira coisa, o não consigo é uma coisa que você tem que deletar da sua vida. Porque se um ser humano chegou a fazer, todos os outros são capazes de fazer. Então, a pessoa ela tem que começar a ser honesta. Olha, você não quer, não é que você não consegue, você não quer fazer. Então, você tem que mudar na sua mentalidade, começar a falar, não, eu vou fazer. E levantar e começar a fazer. A partir daí que você começa a fazer, que a motivação vem. Porque a motivação, ela não cai do céu. Muitas das vezes as pessoas ficam buscando motivação, mas a motivação só vem na hora que você começa a fazer. Eu, por exemplo, eu levanto todos os dias e vou correr ali por volta das 5, 6 horas da manhã todos os dias, eu vou correr, mas eu não vou focado nos 7, 8, 10 quilômetros que eu vou correr. Eu não estou pensando na meta, eu estou pensando que eu simplesmente tenho que começar. Aonde eu vou parar depende ali da onde a motivação vai me levar.
Mas no momento em que eu começo a correr, meu corpo começa a aquecer, eu começo a suar, cada vez mais eu vou me motivando, na hora que eu vejo, já chego aí 7, 8, 10 Mesmo quilômetros. porque está produzindo vários hormônios ali que estão te dando bem-estar naquele momento, né? Esse é o segredo, porque você deitado no sofá não tem essa produção hormonal. Pelo o seu contrário, corpo né? não Você mexe. perde. Você perde, né? E muitas das vezes você tem ali a dopamina que a TV te traz, né? Daquela conexão com a série que você está assistindo, com o filme, de você ficar conectado ali com aquela história, né? E aí a dopamina, que é o hormônio do prazer, ela faz você ficar cada vez mais ali, que é o mesmo hormônio que você acaba produzindo quando você está nas redes sociais. Então as pessoas vão lá, perdem tempo no Instagram, no Facebook, olhando lá as redes sociais, estão ali interagindo com a dopamina, mas esquecem de produzir outros hormônios essenciais como a endorfina, que é fundamental para esse processo de equilíbrio, né, do nosso corpo. Você como coach, né? Existem questões importantes para que a gente possa fazer para nós mesmos, para chegar ao ponto de fazer a mudança? Na hora desse trabalho de autoconhecimento, eu vou me questionar das coisas que eu estou fazendo. Lógico, a gente pode olhar se está no sofá ou se está querendo praticar atividade física, se vai comer um prato calórico ou um prato de salada, mas e outras questões também? Olha, no processo de coaching, a gente trata o tempo presente levado ao futuro. Então, se desfaz aquelas crenças, né, que bloqueiam a pessoa do que ela gostaria de ter alcançado na vida, mas ainda não alcançou. Estabelece ali um plano de ação individualizado em virtude justamente das crenças, dos valores, do histórico de vida daquela pessoa, e a partir dali trabalha-se esse plano de ação com o objetivo de atingir aquela meta que a pessoa tem ali para a vida dela. Agora, existem questões mais enrustidas que se remetem ao passado, aí que entra a psicanálise, que são os traumas. Cada um teve uma experiência de vida, foi criado numa determinada família, passou por N experiências ao longo da vida, e muitas das vezes essas experiências levaram ali a rejeições ou alguns outros traumas que acabam fazendo com que a pessoa ela estabeleça ali ciclos de autodefesa automáticos para que ela não sofra novamente aqueles processos que trouxeram aquele trauma, que trouxeram, né, aquelas crenças que ela está evitando hoje e sabotando ela naquele momento. Então, depende de pessoa para pessoa. Então, a partir do momento em que o indivíduo, ele vai procurar ali um tratamento, ele vai passar por esse processo de autoconhecimento para se redescobrir, ele pode, às vezes, se remeter ao passado, que aí já não é a competência do coaching, já é o psicanalista, já é o psicólogo, né, até mesmo o psiquiatra, dependendo se há necessidade da proporção medicamentosa, né, do tratamento, para que ela possa se desfazer dessas questões, para aí sim ela tomar uma atitude de vida. Agora, tudo é uma ação de parceria, Samira, porque muita gente às vezes vira para mim e fala: poxa, Renato, vou lá no seu consultório, olha, eu vou tratar com você, olha, eu vou ler seu livro, vou resolver minhas questões. Só fazer isso não resolve. A pessoa ela tem que ter a atitude. Então, a gente leva ela a descobrir quais são as atitudes individuais, personalistas, que ela tem que fazer para atingir os objetivos dela. Assim como aconteceu comigo. Tem gente que às vezes entra em qualquer outro tipo de programa de emagrecimento, por isso que eu falei que eu não vou falar mal de programa de emagrecimento aqui, porque para algumas pessoas resolve. Para algumas pessoas faz sentido. Não é todo programa de emagrecimento que serve para todo mundo, não é? É as pessoas entenderem que o processo de emagrecimento, o processo da busca da qualidade de vida, do bem-estar, ele é individualíssimo, ele é personalíssimo, não é? Isso que eu trato nesse livro. Perfeito. E quando há problemas de saúde que são percebidos ali naquele momento, buscar um médico também auxilia nesse tratamento. Buscar um médico auxilia, e é interessante, Samira, porque já nos últimos anos, né, na última década, teve um boom das cirurgias bariátricas, pois né? E o que a gente tem visto muito no pós-cirurgia bariátrica? As pessoas que não tratam a mentalidade, né, depois tem o reganho de peso. E por que isso acontece? Porque a bariátrica,
né? Você tira ali um pedaço do estômago da pessoa, né? É até dura a palavra, mas eu até chamo de mutilação, né? Mutila-se, claro que com toda assistência medicamentosa, né? A anestesia e tudo mais, parte do estômago da pessoa, ela passa nas primeiras semanas por um período muito duro ali do tratamento, né? Muito pouco líquido, depois aumenta o líquido, depois que começa a comer mais sólido, mas se a pessoa não trata a sua mente naquele período, ela continua com a mente de gordo. A busca dela vai continuar a mesma coisa. A causa não foi curada. A causa não foi curada. Esse é o ponto-chave. Então é preciso procurar na fonte, a raiz do problema. Não basta simplesmente fazer a cirurgia. É claro que a cirurgia, em determinados casos, é a única opção, dependendo do estágio né, de vida e o peso que a pessoa está. Mas, ao mesmo tempo, o tratamento da mentalidade daquela pessoa tem que ser feito e tem que ser acompanhado durante todo o processo, para que depois a cirurgia né, não perca sua validade com o reganho de peso. A gente tem que ter um carinho maior com a gente. Tem que ter um carinho maior com a gente. Eu sempre falo com as pessoas o seguinte: quanto custa sanar a sua dor? Para mim, sanar a obesidade que eu tinha e os problemas que ela trazia para mim, não tinha preço. Eu pagava qualquer tipo de preço. Tanto que eu fiz tudo enquanto é tipo de programas e não deu certo. Procurei assistência de um psicanalista, resolvi o problema, porque a questão era totalmente emocional. Eu descarregava as pressões do dia a dia na alimentação, comia por compulsão, né, buscava satisfazer a minha necessidade né, de prazer na alimentação, e existem outras fontes muito mais saudáveis né, que a gente pode buscar o prazer, que não necessariamente a alimentação, e a gente buscar essa qualidade de vida e bem-estar. E hoje eu posso te falar que é sensacional. Eu vivo a minha vida em alta performance justamente porque o meu corpo me proporciona isso. E manteve? E mantive, e já há 8 anos, né, um emagrecimento permanente, duradouro, e é interessante, eu mantenho o meu peso já há 8 anos, mas toda vez que as pessoas que ficam muito tempo sem me ver olham e falam, nossa, emagreceu, né, porque a percepção, ela é sempre essa, de que eu estou emagrecendo, mas não, é só a manutenção. Manutenção, né? Agora me diz uma coisa, no livro, a pessoa ela vai adquirir o teu livro, ela vai ler, ela vai não só se entusiasmar, ela vai ter informações importantes para que ela siga, nunca esquecendo dos 3 segundos. Com certeza, é um livro de cabeceira. Teve uma pessoa que comprou o livro no domingo, ela leu o domingo inteiro, a segunda-feira. Na segunda-feira à noite, ela me ligou e falou, estou mudando a minha vida, acabei de ler o seu livro, eu entendi o que eu faço que me trouxe a obesidade. Teve um start. Ela teve um start, teve um insight. E aí ela está fazendo tudo aquilo que eu falei na questão dos 3 segundos, buscando o emagrecimento. Então o livro vai levar esse intuito para a pessoa, vai empoderar a pessoa naquilo que ela tem que fazer. Lembrando que é individual, é personalíssimo, não é uma fórmula pronta. E eu não falo aqui de dieta nenhuma que ninguém tem que fazer. Hoje, as pessoas divulgam muito a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é uma boa dieta. Eu também. Saudável. É uma dieta saudável, com muita fibra, com muita proteína, boa, né? Então, muitos cereais, uma boa dieta. Mas como toda dieta, não é para todo mundo, né? Você tem que se entender primeiro, se conhecer primeiro, ter o que você serve. Às vezes a pessoa ela é alérgica à dieta mediterrânea, como é que vai fazer? Então, é nesse sentido que é preciso passar pelo seu processo de autoconhecimento para entender as suas necessidades. Muitas das vezes, procurar uma ajuda do nutricionista para te ajudar, um personal trainer para te ajudar na atividade física, é fundamental, mas o equilíbrio emocional, isso a pessoa tem que ter, gerenciar ali suas emoções. É importante quando a gente fala em procurar um nutricionista, um nutrólogo, até um endocrinologista para verificar como que está todo o seu organismo clinicamente, porque doenças crônicas vêm também devido à obesidade, né? É importante ter essa rede de apoio para atividade física também e para ter um bom sono também. A família também tem que fazer parte disso, né? E é interessante, Samira, porque a obesidade é a doença que mais mata no mundo. A obesidade é pré-condição para todas as doenças do aparelho cardiorrespiratório. Pois é. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela combate a obesidade, ela está combatendo uma série de doenças.
Agora, se ela for levando a obesidade, principalmente se é uma pessoa jovem, vai levar essa obesidade para a terceira idade, ela vai estar ali antecipando doenças que poderiam ser desenvolvidas mais tarde na vida delas, e ela está antecipando, né? Ou nunca, justamente. Ou nunca. Então, assim, tratar essa dor é fundamental, né? E como eu falei, ela tem que entender, né, o seu autoconhecimento, as suas emoções, qual que é a sua busca, né, em relação à alimentação. Eu, por exemplo, hoje eu entendo perfeitamente o que eu preciso da alimentação. Hoje eu como 7% do que eu comia antes. 7% já me satisfaz e estou bem, estou perfeito, animado, né, trabalho em alta performance. Conversei com Renato Lisboa, autor do livro 3 Segundos, Escolhas que Transformam a Vida. Uma mensagem rápida para a gente, Renato? Olha, eu tenho certeza que esse livro vai fazer muito sentido para a vida de todas as pessoas. Não só para o obeso, mas toda pessoa, ela, às vezes magra, eu falo isso com a minha esposa, que a minha esposa sempre foi magra, eu falo com ela, olha, a capa por fora tá magro, mas por dentro, como que tá a sua vida por dentro? Como que tá o seu corpo por dentro? Você já fez, né, os exames para ver como é que tá? Sim. O equilíbrio, a qualidade de vida, a alimentação, a produção de hormônios, ela tem que ser uma busca incessante de todo mundo, o magro e o obeso. Quem quiser o livro... Adquira nas maiores plataformas aí do país, na Amazon, na Americanas, no Submarino. Tá fácil acesso, entre em contato comigo também. O meu Instagram é o dr.renatolisboa. Lá no meu perfil da bio tem lá o meu Linktree, que também acessa, né, todos os livros, não só esse que eu tenho, mas eu tenho outros livros em coautoria. Me acessa lá. Vamos bater um papo também, meu WhatsApp tá lá. E eu vou ter um prazer em ajudar as pessoas a passarem por esse momento na vida. É isso aí, é só procurar então no Instagram, em outras redes sociais, dr.renatolisboa, o site? Site renatolisboa.com.br. Facinho, não tem erro, renatolisboa.com.br. Obrigada, viu, Renato? Eu que agradeço, Sucesso para você, obrigado. Viu? Bem-vindo sempre. Mundial, e você vai ficando por aqui, eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã tem mais uma super entrevista aqui no Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.